Primeiro, buscar Deus, conhecê-lo. Segundo, na horizontal, fazê-lo conhecido. Já conhece? Sim. Tem comunhão com Ele? Sim. Já estudou as Escrituras? Sim. Nasceu de novo? Sim. Recebeu um novo coração? Sim. O Espírito de Deus habita em você? Sim. Agora, faça-o conhecido. Pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas da salvação aos perdidos. Essa é a sua função. Querido, veja o estado da nossa nação, da sociedade atual. Desde que a Organização das Nações Unidas foi fundada, em 1948, nós tivemos já centenas de guerras. Eles tentam promover a paz mundial, não conseguem. A ciência tomou rumos e avançou de tal forma que nós temos métodos científicos mais avançados de todos. Contudo, eles não conseguem controlar as epidemias, não conseguem controlar as enfermidades. Parece que a cada era que passa, alastram-se novas doenças que desafiam a medicina. A tecnologia cresceu, temos conforto, luxúria, todas as formas. O homem tenta promover paz, conforto, prazer, e parece que quanto mais tecnologia e mais benesses a ciência traz, mais morto, doente e mais depravado o homem se torna. O homem vai de mal a pior. Albert Einstein diz que é mais fácil desnaturar o plutônio do que tirar a maldade do coração do homem. Eles não conseguem, irmão. A ONU não consegue resolver o problema da paz mundial. A medicina não consegue trazer paz ao coração do homem. A tecnologia não consegue preencher o vazio do homem. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Organização das Nações Unidas não tem a resposta. A Casa Branca não tem a resposta. Todo o ouro da terra não tem a resposta. Porque o problema do homem não é físico. O problema do homem é só o mal do homem, o câncer da sociedade, reside no fato do homem ser um pecador. O problema está no pecado. É o pecado que mata o homem, é o pecado que o leva à enfermidade, à tristeza, à depressão, ao suicídio. É o pecado que gera guerra, que gera morte, corrupção, escândalo. É o pecado. E só existe uma instituição que possui o antídoto. Só uma instituição que tem a cura. E ela não reside na ONU, não reside nas ciências, não está, meu irmão, no poder econômico, político e militar. O antídoto está nas mãos da igreja. Só a igreja tem o antídoto. A doença é o pecado, logo o antídoto é o evangelho da graça e da glória. E só uma instituição que possui o evangelho, eu e você, somos nós. Se você soubesse, imagina, Sigmund Freud, Lacan, pensa nesses pensadores, pensa nos filósofos, pensa em Marx, pensa em Voltaire, pensa em todos os Louis Pasteur, cientistas, filósofos, mentes das mais brilhantes, Aristóteles, Platão, Sócrates, pessoas poderosas, ricas, influentes, sábias. Eles não têm o que você tem. Eles não tiveram o que você tem. Você aí, simples, humilde, operário, trabalhador, dona de casa, jovem, você tem a mais sublime vacina, o mais elevado remédio. Você tem o santo, sacro evangelho de Deus. Nada que eles possuíam fazia frente a um pecador sequer. Contudo, você tem o antídoto para nações inteiras serem transformadas. É o evangelho. Você tem o evangelho. O evangelho está nas tuas mãos. Conhecê-lo, vertical.
fazê-lo conhecido, horizontal. Mateus capítulo 20, que eu abri, 28, 18, 20. O que é isso? Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Antes de subir aos céus, de ser assunto aos céus, ficou por volta de 40 dias na terra, com seus discípulos. E aqui ele se reúne com eles. Tem cerca de 500 ou mais discípulos aqui. E ele está subindo aos céus. Mas antes de subir, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele os comissiona. No que consiste essa ordem? Portanto, ide. Ação, deslocar, confronto, ofensiva. E pregai, anunciai, verbalizai, ensinai o Evangelho a toda a criatura da terra. Esse mandamento recebeu o nome de a grande comissão, a tarefa da grande comissão. No que consiste a tarefa da grande comissão? A evangelização mundial. Todos os homens, de todas as classes, todas as raças, todas as cores, todas as idades, todos os estratos sociais, ide e pregai o Evangelho. A quem ele comissionou? A quem ele deu essa ordem? Essa ordem foi para a igreja. Essa ordem não foi para os ímpios, para as religiões, não foi para um grupo específico da igreja, para o presbitério, para os pastores. Todo crente nascido de novo está debaixo desta ordem. Você foi comissionado por Deus para anunciar a toda criatura, a todos os povos, a salvação, a redenção que há em Cristo. Agora, se você mantém desobediente a esse mandamento, você está em pecado. Arrependa-se. Eu chamo você ao arrependimento. Arrependa-se. Porque Ezequiel 18:33 diz: se eu digo ao pecador que ele vai morrer, Deus, pronunciando juízo sobre São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Brasil, se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e você, sabendo disso, você que tem a cura, você que tem o Evangelho, você sabendo disso, não o adverte, não prega, não chama ele ao arrependimento, ele morrerá pelo pecado dele. Aquele vizinho, a professora de escola, o familiar, o bairro, a zona, o estado, a nação, serão condenados, mas o sangue deles eu demandarei, requererei, cobrarei das tuas mãos, e você vai me dar conta no dia do juízo. Meu irmão, você foi chamado para testemunhar, você foi chamado para pregar o Evangelho. Essa cidade, esse colosso, esse polo mundial que é São Paulo, e grande São Paulo, que exala iniquidade, fossa de iniquidade, orgias, escândalos e crimes dos mais hediondos. A depravação dessa cidade está chegando a níveis tão profundos que está se comparando aos antediluvianos, a geração de Noé. Pecados, escândalos, urgias, crimes atrozes, bestiais, hediondos. O pecado aqui sobe como como incenso podre às narinas de Deus. E só tem uma maneira de refrear a corrupção, diminuir os crimes, diminuir as infrações, diminuir a depravação, é com a exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho. Não adianta uma reforma fiscal, uma reforma política, uma reforma agrária, mudar de presidente, de partido, aumentar o salário, não adianta. A corrupção do homem reside no seu coração. O problema é espiritual e não físico. Só o Evangelho,
só se invocar o nome do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de que nada ouviram? Como invocarão aquele em quem não creram? Como eles podem invocar um Deus que eles não creem? Como eles podem invocar a quem eles não conhecem? Porque aquele que o invocar, aquele que ir a ele com arrependimento, aquele que se lançar, será salvo. Mas como essas pobres almas invocarão de quem não ouviram falar? De quem não conhecem, de quem não creram? Para invocar, eles precisam crer. Eles precisam crer. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Para invocar, precisam crer. Para crer, precisam ouvir. A fé vem pelo ouvir, pelo aprender, pelo assimilar. Mas como eles crerão se eles nunca ouviram? Eles não sabem quem é Jesus, não conhecem os atributos de Deus, não entendem nada sobre o juízo divino, não sabem que alguém morreu por eles e ressuscitou. Não podem crer, porque nada ouviram. E por que não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Eles não podem ouvir, porque não há quem pregue. Meu irmão, você diz, mas como não há quem pregue, se é a cidade que mais tem igreja por metro quadrado, rádios evangélicas aos borbotões, se tem programas de TV, não, querido, não estou dizendo marketing religioso, eu não estou dizendo de campanhas comerciais, abertura de franquia, autoajuda, psicologia, eu estou dizendo do evangelho, sacro, puro, santo. Estes 90% de São Paulo, nunca, jamais ouviu. Como crerão? E como ouvirão se não há quem pregue? Elas não podem ouvir. E não ouvindo, elas não podem crer. E não crendo, elas não podem invocar. E não invocando, elas não podem ser salvas. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão? Para ser salvas, precisam invocar. Para invocar, precisam crer. Para crer, precisam ouvir. Para ouvir, você precisa pregar. Precisa ser enviado. Precisa se deslocar. Chamado a evangelismo e missões. Você precisa. O que você está esperando? Olha quantas pessoas temos aqui. O Conexão com Deus chega a atrair de 1.000 a 2.000 pessoas, dependendo do dia. 2.000 pessoas. Cada um tem acesso a pelo menos, você tem acesso durante um mês a entre 60 a 100 pessoas. Escola, metrô, ônibus, família, mídias sociais. Se você multiplicar 2.000 vezes 100, quanto que dá? Você que é bom de matemática. Aí na lata aí. Filho, gente burra não vai para o céu não. Quanto que é? Quê? 200 mil pessoas? Não, você errou. Não só isso não. Hã? Não tem celular aí, meu filho? Na hora que precisa, eles não usam. 2 milhões de pessoas. Você já viu o que você pode fazer? 2 milhões. Se dessas 2 milhões, metade converter. Rapaz, pode me matar, já dá para ir para o céu já. 1 milhão. Desse 1 milhão, suponhamos que 30% alcance. 300 mil. E assim vai. Você está vendo como o avivamento chega? Com a exposição do Evangelho. Jesus disse aqui, Paulo está dizendo, olha só, é só
eles invocarem. Eles apenas precisam fazer isso. Invocar aponta para se arrependerem e crerem, irem até o Salvador buscando misericórdia. Basta eles invocarem. Mas como aquele irmão da Zona Leste, da Sul, como aquele irmão da Penha, de Interlagos, como aquele irmão das cidades vizinhas, vai invocar se ele não crê? E por que ele não crê? Como ele vai crer se ele nunca ouviu? E como ele vai ouvir se ninguém nunca pregou? E como vão pregar para ele se eles não forem enviados? Você, meu irmão, chamado a evangelismo missões, começa a anunciar o evangelho na repartição onde você está, na sua casa, entre os seus familiares, na escola e na universidade, entre os alunos e professores, no bairro, entre os vizinhos, nas mídias sociais, com todo o aparato tecnológico que você tem. Pregue o evangelho, pregue o evangelho, se candidate às missões, se candidate ao evangelismo, a grupos familiares, pregue o evangelho. Quantos estão entendendo? Diz amém. Estou vendo quanto tempo eu gastei. Entretanto, por onde é que eu começo? Às vezes muitas pessoas têm dificuldade. Jesus deu a ordem da grande comissão. Todos sabem que tem que evangelizar, ninguém aqui é bobo. Mas por onde você começa? Por onde nós começamos o evangelismo? Essa é a resposta de muitos. Mas Atos capítulo 1 nos dá uma dica e nos responde aonde o evangelismo e as missões começam. Vamos abrir em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim, Atos 1:8, mas recebereis poder, ou virtude, palavra grega dunamis, ao descer sobre vós o Espírito, e serei minhas testemunhas, vamos lá, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus deu para eles a carta missionária, a logística das missões, do evangelismo, os passos a ser seguidos. Lembra de Lucas capítulo 24, os últimos versículos, se eu não me engano 49, ficar em Jerusalém, quietinho, apóstolos, até que do alto sejais revestidos de poder. Não comecem igreja, não preguem, não evangelizem, não plantem igreja, sem primeiro receber capacitação, poder, dunamis. Atos 1:8, agora vocês vão receber poder, e logo após receberem poder, o Espírito ser derramado, vão agora e iniciem a obra missionária, evangelística, preguem, plantem igreja, orem sobre as pessoas, expulsem demônios, façam uma ruaça. Mas aonde? Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, Jerusalém. O que Jerusalém aponta? Para quê? Jesus está dizendo, primeiro, evangelize a sua terra, evangelize a sua cidade, comece com os de dentro. O primeiro campo missionário de um homem é a sua casa. Evangelize a sua família, comece com seus filhos, comece com sua esposa, comece com seu marido, comece com seus pais. Não me venha com esse negócio de ganhar o mundo e perder tua família. O principal evangelista dos teus filhos é você, pai e mãe. O principal evangelista dos teus pais é você, filho e filha. Comece primeiro em Jerusalém. Veja, pra você ter ideia, eu vou só citar o endemoniado gadareno, Marcos 5, 15 e 20, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, escute, presta atenção, o que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
Entrando Jesus no barco, rogava-lhe o endemoniado que o deixasse estar com ele. Olha o que Jesus diz para o endemoniado que acabou de ser liberto. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez. Vai para a tua casa. O primeiro campo evangelístico e missionário é o lar, é a família. Mas não só a família. A continuação do texto: começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Vai para a tua casa, testemunhe no lar. Segundo, testemunhe em família. Agora, testemunhe em seu bairro. Comece a fazer uma evangelização no teu bairro, onde a sua casa está situada, seja ela num condomínio fechado, seja num morro, seja ela na periferia, seja ela num lugar nobre, seja ela nas cidades vizinhas, seja ela no coração de São Paulo. Anuncie ali, comece para as ruas, distribua folhetos, bata palma, pregue ali. Família, agora bairro. Depois, Jerusalém. Jesus estava dizendo que o evangelismo é municipal. Primeiro nós ganhamos nossa cidade, nossa terra. Testemunha em Jerusalém. A missão de vocês é ganhar São Paulo, é evangelizar São Paulo, é evangelizar o ABC, Zona Sul, Norte, Leste, Oeste. A função de vocês é saturar esta região do Evangelho. John Knox orava assim: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Você começa: dá-me as almas de São Paulo, senão eu morro. Vamos, irmãos, entre nesses túneis, nesses trens, nesses metrôs, nesses centros urbanos, nessas praças aglomeradas de gente, pregue o Evangelho em São Paulo. O evangelismo é municipal. São Paulo é sua meta. Dados do IBGE do ano de 2016 sobre a cidade de São Paulo. A população atual de São Paulo é de 12.038.175 habitantes, num total de 971 bairros. A meta desta igreja é atingir, ou é pelo menos ir até os 12 milhões de habitantes. 971 bairros divididos em subdivisões, que você não tem ideia o que é isso aqui. 12 milhões de almas. Que desafio! Que desafio para a Presbiteriana de Pinheiros, para os diáconos, para os obreiros, para outros crentes fiéis, para mim e para você. O evangelismo é municipal. Depois, onde eu começo? Jerusalém, depois Judeia. Ser mesmo esse testemunho em Jerusalém e Judeia. O que é a Judeia? Judeia é aquela região onde estava situada a cidade de Jerusalém. Poderíamos dizer que era o estado, aquele grande estado da Judeia. O evangelismo também é estadual. Jesus estava a dizer que o evangelismo deve atravessar as fronteiras municipais. Devemos evangelizar além da cidade de São Paulo. Devemos plantar igrejas em toda a região paulista, mas devemos plantar igreja também além das fronteiras de São Paulo. Onde estão os candidatos ao pastorado? Onde estão os casais jovens que vão chegar no pastor? Pastor, me manda para o seminário, me dá treinamento e planta uma igreja fora desses arraiais e me envia, por favor. O evangelismo está além de São Paulo. Será que a igreja de Atos cumpriu isso? Primeiro vamos ver se ela cumpriu em Jerusalém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos que habitai
em Jerusalém. Seja-vos isto notório, escutai minhas palavras. Agora eu vou pular. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Senhor, a gente começa em Jerusalém? Pedro responde: em Jerusalém começamos. O evangelismo é estadual, Judeia. Será que eles pregaram? E também Saulo consentiu na morte deles. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia. A perseguição da igreja de Jerusalém levou aqueles crentes a se dispersar e anunciar o evangelho além das fronteiras municipais. Vamos em todo o estado de São Paulo, Ribeirão Preto, Franca, Campinas, vamos por toda essa região, plantando igreja, enviando missionários, casa. Meu irmão, você não tem vontade? Meu irmão, pega a tua morena aí, vai, meu irmão! Meu irmão, nós somos tão estúpidos, gastamos dinheiro com tanta coisa estúpida, a nossa energia, a nossa força com tanta coisa, é estúpido, e não vem dizer para mim que não é estúpido, porque é estúpido. Por que você não pode? Bota uma mochila nas tuas costas, bota nas costas da tua noiva, da sua esposa, dá a mão para ela, e vá! E morra para uma nação, para um povo e para uma pátria. Plantar igrejas em outro estado. O estado de São Paulo, vamos ver alguns números. Dados do IBGE do ano 2016, referentes ao estado de São Paulo. A população desse estado é de 41 milhões e 263 mil habitantes, num total de 645 cidades. 40 milhões de paulistas, 41 milhões de habitantes nesse estado. Que desafio! 645 cidades, cada uma delas precisa ter ao menos uma igreja bíblica, uma igreja cristã, histórica, uma igreja que ensine e doutrine o santo evangelho. O evangelismo é estadual, 41 milhões e 263 mil habitantes. Que mais o evangelismo compreende? Primeiro, testemunho, Jerusalém, municipal, Judeia, estadual, e em Samaria. Não só nesse estado, mas em toda a religião da Palestina. O evangelismo também é nacional. Não só em São Paulo capital, não só no estado de São Paulo, mas do Iapoque a Chuí, em todo o território brasileiro, no Rio Grande do Sul, no norte, no nordeste, centro-oeste, sudeste. Você deve pregar o evangelho. Tem pessoas que querem ir para a África, Angola, Etiópia, a Ásia, a Europa, vai para o Vale do Jequitinhonha, vai para o sertão do Nordeste, onde tem miséria, fome, peste, pobreza, não há uma igreja bíblica. Você deve evangelizar essas pessoas. Meu irmão, dados do IBGE referente ao Brasil, a população do Brasil em 2016 é de 206 milhões e 491 mil habitantes, 26 estados. Meu irmão, segundo dados estatísticos da natalidade do IBGE, nascem no Brasil uma pessoa a cada 20 segundos, ou seja, 3 pessoas a cada 1 minuto, 180 pessoas a cada 1 hora e 4.320 pessoas por dia. Quantas almas? 206 milhões de brasileiros, meu irmão, com dezenas de estados, 4.000 pessoas nascendo todos os dias, necessitam de ouvir o evangelho. Veja a extensão do desafio, veja a profundidade do desafio, veja a multidão que está morrendo hoje, oh, meu irmão, sem o evangelho. O evangelismo é nacional.
Quantos estão entendendo? Mas o evangelismo não é só nacional. Jerusalém, municipal. Judeia, estadual. Samaria, toda a nação. Por último, Jesus diz, até os confins da terra. O evangelismo é internacional. Vamos ver se os apóstolos cumpriram isso. Escute comigo. Atos 13, 2, 5. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, escute, disse o Espírito Santo, apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, olha só, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Com essas palavras, começa o grande movimento missionário da igreja. Estes são os primeiros missionários internacionais, e eles são modelos para todas as missões. O apóstolo Paulo, com seus demais cooperadores, começa aqui o cumprimento da ordem de Jesus, até aos confins da terra. O evangelismo também é transcultural, se transforma em missões. Outros povos, etnias, línguas, costumes. Devemos ir além do Atlântico, além do Pacífico, transpassar fronteiras e pregar o evangelho. O campo missionário precisa de você. Existem ainda 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo, hoje, agora, que nunca ouviram o nome de Jesus. Nenhuma vez. Existem 70 cidades na Espanha, 70, que não existe uma igreja protestante sequer. 70, não estou dizendo que não tem crente, ou que a igreja é pequena, não tem nenhuma igreja em 70 cidades da Espanha. 70 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. Dos 2.000 e poucos idiomas falados na África, 1.500 não tem a Bíblia traduzida na sua língua. Desde a década de 80, que o islamismo superou o catolicismo como a maior religião do mundo. Existe hoje 1 bilhão e 750 milhões de muçulmanos em todo o mundo. O evangelismo é transcultural. Missões. Você precisa ir, meu irmão. A população do planeta, informa a Organização das Nações Unidas, a ONU, atingiu, em 2016, o número de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Olha o desafio da igreja, meu irmão. Não, mas o que tem a ver esse número? Não tem nada com isso. Se Jesus não tivesse dito até os confins da terra, realmente você não tinha. Mas quando ele diz até os confins da terra, ele diz, passe, meu irmão, as fronteiras, 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Quantas delas conhecem o evangelho? Quem pregará a elas? Quem aprenderá o idioma? Quem se candidatará às missões e viajará e morrerá para um povo? Oh, meu irmão! Estatísticas dizem que os Estados Unidos da América gastam mais com goma de mascar do que com evangelismo e missões. Nós estamos dormindo, o diabo está trabalhando. Nós estamos dormindo, ele está matando, enviando ao inferno, corrompendo, saqueando. Eu quero despertar você. Comece aqui. Comece aqui, meu irmão. Igrejas têm que ser plantadas. Quantas pessoas temos aqui? 12 milhões na cidade. 40 milhões em todo o estado. Quantas igrejas bíblicas temos nessas cidades? Quantas pessoas tem aqui? Contando o total, com todas que estão aqui, se tiver alguma fora, 700, 800, 1.000. Tem 1.000 pessoas. Onde estão as outras 11 milhões e 900 mil?
E as outras 40 milhões de todo o Estado? Quantos cultos bíblicos está sendo feito hoje? Eu não estou dizendo das heresias, as fogueiras, as macumbas, essa coisa toda. A invocação de demônios, a celebração da carne, o paganismo, a idolatria, a blasfêmia. Isso está acontecendo. Mas quantos estão adorando Yahweh? Quantos estão adorando o Deus vivo? Quantos estão sendo conduzidos à fé e ao arrependimento naquele que morreu e ressuscitou? Quantos estão crescendo em santificação, foram regenerados, passaram da morte para a vida e agora crescem à imagem do seu Filho? Quantos? Você é um chamado a evangelismo e missões. Meu irmão, venha nos grupos discipulados dessa igreja, candidate-se ao ministério, se inscreva num seminário, se prepare e vá, comece grupos de evangelismo. Como eu começo? Começa na sua casa, grupos de evangelismo, convida vizinhos e amigos, faça discipulado, evangelismo em casa. Aonde mais? Nas ruas, o evangelismo organizado, com a equipe, com o pastor. No metrô, use suas mídias sociais, imprima textos, e-mails, evangelize, convide pessoas. Você vem sozinho no carro, traga mais 3, e você vai mexer com essa cidade. Eu creio em coisa grande, eu creio em um Deus grande, eu creio que Ele pode impactar São Paulo, e eu creio que por mais corrupta que esteja, por maior que seja o seu contingente, o Evangelho põe essa cidade de joelhos, o Evangelho dobra essa cidade, o Evangelho expulsa essas potestades, o Evangelho é poderoso. Eu creio no poder do Evangelho. Ele é um grãozinho de mostarda, ele é uma pequena porção de fermento, ele é uma mensagenzinha. Ah, meu irmão, mas quando pega a levedura, sai da frente. Ele é vitorioso e vem para vencer. É o cavaleiro branco, ele vem, meu irmão. Como que o Senhor me garante a vitória? Prepara, segura, e eu termino com isso. Deixa eu ver aqui. O relógio dessa igreja ele tem um problema. Ele não para. Vocês vão ungir aquele relógio ali. Viu? Como é que eu tenho certeza que nós vamos ter resultado positivo? Como, pastor Ivan? Cadê o pastor Ivan? Está ali. Essa barba aí também é muçulmana, hein, meu amigo? Como? Qual é a garantia que vamos ter sucesso com esse império? Afinal de contas, somos piolhos. Piolhos. Olha esse monstro. Sabe qual é a sua garantia? O texto que eu abri. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. O que isso significa? Até a morte de Jesus, Satanás detinha o poder e o domínio sobre as almas dos pecadores, porque não havia preço pago. Ele podia ir até os céus, como ele foi em Jó, acusar os santos, tentar os santos e reivindicar a condenação dos santos. Então ele detinha o poder, mas quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assuntos, ele despoja o diabo, expulsa o diabo, e agora ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. O diabo não tem mais poder sobre as almas dos homens, não pode exigir a condenação dos homens. Agora vão e preguem o evangelho, porque eu venci, eu comprei as almas dos homens. Vão e preguem. Essa é a certeza que eu tenho. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Podem ir. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não pode fracassar. Você não irá fracassar. A serpente foi esmagada, expulsa, derrotada. Vá e pregue o evangelho. E o resultado? Deixa com a soberania de Deus. Os que Ele chamou, querendo ou não, virão. 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 Quem crê nisso diz amém. Amém. Fique de pé então, vamos orar. Só os evangelistas, os missionários, só aqueles que
não amam esse mundo. Fecha os olhos e curva a cabeça. Você vai orar agora para Deus capacitar você. E você vai orar fazendo um compromisso, vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala para Deus: chega de brincar, chega de gastar meu dinheiro, esforço, saúde, juventude, com futilidade. As almas estão morrendo, Senhor, estão indo para o inferno. A questão não é uma ação social, não é remédio, nem cesta básica, não é reformas. Sim, elas padecerão, serão hostilizadas, oprimidas, injustiçadas, mortas, mas não é esse o grande problema. O grande problema é que elas irão ao inferno por toda a eternidade. E eu tenho nas minhas mãos a mensagem, eu tenho a vacina, eu tenho o remédio, eu tenho o antídoto, é o santo evangelho que me alcançou. Agora, Pai, dê-me ousadia, dê-me graça, dê-me poder, e eu quero ir, convidar pessoas, evangelizar nos terminais, nas praças, grupos familiares. Eu quero trazer gente para a igreja, plantar igrejas bíblicas, quero ser um recruta, um candidato às missões, ao evangelismo, ao seminário, ao discipulado. Quero estar sujeito à igreja bíblica, sujeito aos pastores, e ser, Deus, um pescador de alma. Senhor, todos que estão aqui estão vendo pela internet, unge o Senhor, conscientiza-os da responsabilidade que eles têm, e que a partir de hoje, Senhor, eles sejam ceifeiros da sua seara, em nome de Jesus, amém.